É bom estarmos virtualmente reunidos de novo. Tem gente nova no pedaço. O Gustavo também é um primo meu que já tinha participado uma vez, Paulo, e tá aí de novo. Larissa Brunossa, eu acho que é uma amiga da Stephanie. Daqui a pouco a Stephanie vai aparecer aqui também. Ela tá tentando dar conta das crianças para ela poder estar junto aqui, porque Entrou uma amiga sua. minha mãe às vezes esquece de desligar o áudio, mas o daí é bom que quando eu dou a bronca nela, ela ouve tanto pelo Zoom quanto pela porta aqui do quarto. Muito bem. Conseguiu mandar lá, pai, pro Careca? Dá um joia aí se mandou. Não? Mandou? Muito bom. Então vamos orar, pedir que o Senhor esteja conosco nesse tempo e que mesmo distantes assim um dos outros, mas que a gente possa estar em um espírito, em um só espírito, né, buscar o Senhor como um só corpo. Então, Senhor, eu quero te agradecer por essa terça-feira e por essa oportunidade de reunir com esses irmãos queridos no Brasil, com pessoas que são da minha própria família, Senhor, que honra e que alegria poder ver pessoas que há muito tempo a gente não vê, de poder falar com irmãos que há muito tempo a gente não se vê pessoalmente. Obrigado pela tecnologia e obrigado porque o Senhor nos dá a possibilidade de fazermos isso, Senhor. Quero te pedir especialmente nessa noite que o Teu Espírito Santo conduza nosso diálogo, a leitura da palavra, que o Teu Espírito abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa se conectar ao que a Tua palavra está dizendo, entender o que a Tua palavra está dizendo. Senhor, eu peço que venha a revelação do alto sobre cada um de nós. E, Senhor, quero te pedir que, como é o nosso principal objetivo dessas reuniões, desses encontros de estudo, que à medida que a gente comece a conhecer mais sobre quem você é, sobre quem Jesus é, que o nosso amor por você aumente, que a nossa paixão por você aumente, que a nossa expectativa da volta de Jesus aumente e que a gente possa crescer em relacionamento, em amor por você. É isso que eu te peço hoje. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, uau, que privilégio, que honra, que alegria ver o Lucas na sala de novo. Pessoal, muito bem. Antes da gente começar a reunião hoje, eu estava conversando um pouquinho com a Débora e ela falou que assistiu lá o vídeo do nosso encontro de terça-feira passada, que ela não pôde estar presente. E aí eu acabei fazendo aqui uma pequena recapitulação do capítulo 3 de Êxodo, porque eu acho que o capítulo 3 de Êxodo ele é essencial para a gente entender o que vai acontecer para frente, né, na história do Êxodo, da saída do povo de Israel do Egito, da terra do Egito. Então, eu fiz um recap aqui para a gente poder tocar em alguns pontos importantes. Vamos lá. O primeiro ponto extremamente importante em Êxodo 3 é a gente sempre se lembrar que Jeová, né, que Jeová ou Yahvé, eu sempre falo diversas pronúncias diferentes porque há divergência, né, na forma correta de pronunciar, etc. Mas eu acho que o ponto central de Êxodo 3 é a gente entender que quem apareceu naquele arbusto pegando fogo e que o arbusto não se consumia, né? Estava pegando fogo e o fogo não consumia o arbusto. Então, quem apareceu para Moisés ali foi Jeová, foi Deus, né? Acontece que em alguns versículos, no versículo 2, por exemplo, vai estar dizendo que foi o anjo do Senhor, e versículos mais para frente vão estar dizendo que foi o próprio Senhor. Então, a gente entender que quem se
quem se revelou para Moisés ali de dentro daquela sarça ardente e quem disse para Moisés, eu sou o que sou, que no original no hebraico também pode significar, e aí o Lucas está aí na sala, ele pode me ajudar nisso, mas no original no hebraico também pode significar uma conjugação no futuro, ou seja, pode ser eu serei, eu sou o que serei, ou eu serei o que serei, né? Então, quem disse isso para Moisés foi o próprio Jesus. E aí eu fiz uma aula passada, a gente ficou então só falando das referências de João, e eu não me lembro se eu mandei isso para vocês, então vou pôr aqui no chat. Todas as referências daquela sobreposição que a gente fez na terça-feira passada, olhando então para todas as vezes que Jesus disse eu sou no Novo Testamento e especificamente no Evangelho de João, né? Então mandei aí para vocês como uma leitura complementar para vocês terem as referências, né? Lembrando que, inclusive, foi uma pergunta que fizeram na aula passada, mas na minha Bíblia não está dizendo eu sou, está dizendo sou eu, ou está dizendo alguma coisa parecida. Mas a gente precisa sempre voltar, então, para o texto original e ver ali, né? O Novo Testamento a gente sabe que foi escrito no grego, então a gente tem que olhar o que aquela palavra ali no grego, no original, da maneira como ela foi escrita no idioma original, qual é o significado que ela dá. E além disso, o contexto no qual ela está inserida, né? O que aquela palavra está querendo dizer, e principalmente nessas referências que eu coloquei para vocês, a reação das pessoas que estão ouvindo Jesus dizer eu sou, né? Então, por exemplo, uma das principais reações que a gente comentou bastante na aula passada é quando Jesus fala, ele está naquela discussão com os fariseus e tudo mais, e ele fala, antes de Abraão, eu sou. E aí os fariseus falam, não, você está blasfemando, quem você pensa que é? Você não tem nem 50 anos e você está falando que antes de Abraão, né? E eles pegaram pedras para apedrejar Jesus naquele momento. Então eles entenderam, né, os fariseus, os mestres da lei naquele tempo, entenderam que Jesus estava dizendo para eles, eu sou aquele que apareceu para Moisés na sarça ardente e que está falando aqui com vocês agora. Né? Então é extremamente importante a gente olhar para Êxodo 3, entendendo que quem está falando ali com Moisés é o Senhor Jesus, que é desde a eternidade Deus. Amém? Muito bem. Um outro ponto muito fundamental de Êxodo 3 é a gente lembrar também, né? Vou até postar aqui para vocês no chat também. Falei bastante sobre isso, que parece que Deus pega do mesmo assunto que ele falou 400 anos atrás com Jacó, e agora ele está falando com Moisés, né? Então, para Jacó, veja a similaridade de linguagem, inclusive, né? Isso não é por acaso, né? Então, para Jacó, em Gênesis 46:3, ele falou, Deus falou para Jacó, não temas descer para o Egito, pois eu descerei com você para o Egito e te farei tornar a subir. E aí com Moisés ele começa a falar, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir para a terra que eu prometi. Então é a mesma linguagem, é o mesmo assunto que Deus falou com Moisés, com Jacó 400 e poucos anos atrás. Agora ele está falando com Moisés, né? Como se fosse, como eu estava falando ali com Jacó, né? E um outro ponto muito importante em Êxodo 3 é o Senhor falar no versículo 15, é o Senhor falar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Agora, por que isso é importante? Porque a palavra fala que Deus vai ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó para sempre.
mesmo depois da volta de Jesus, mesmo na eternidade com Deus, ele vai continuar sendo conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, no versículo 15, a gente lê o seguinte: E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos israelitas: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Eternamente. Eternamente. Um outro ponto de recapitulação, em Êxodo 3 ainda, é que o Senhor começa a falar com Moisés focado na promessa e na aliança que ele fez com Abraão. Então ele fala, eu vim para tirar o povo do Egito para fazer o quê? Para dar a eles a terra que eu prometi para eles. Então Deus prometeu uma terra para Abraão, Deus prometeu essa mesma terra para Isaac, esse mesmo lugar para Jacó, e ele fala para Moisés, agora eu vou trazer o povo para fora do Egito, eu vou tirar eles do Egito, e eu vou dar para eles a terra que eu prometi para os pais deles. Em Hebreus 11, a gente vai ver que todos eles morreram sem o cumprimento da promessa. Isso significa que Deus mentiu para Abraão, para Isaac e para Jacó. É isso mesmo? Tem alguém acordado aí? Deus mentiu para Abraão, Isaac e Jacó? De jeito nenhum, né, dona Débora? De jeito nenhum, né? Inúmeras vezes Paulo em Romanos, eu gosto muito quando Paulo fala de maneira nenhuma, de modo nenhum. Então, o que isso significa? Se Hebreus está dizendo que todos eles morreram sem ver a promessa, isso significa que Deus ainda vai cumprir a promessa num tempo futuro. E esse tempo futuro é a volta de Jesus. Então, quando a gente começa a entender a realidade, né, do reino de Deus e o propósito do Senhor em estabelecer Israel e em restaurar o reino de Israel para que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra, né? Aí versículos assim, textos assim começam a fazer muito mais sentido, ficar muito mais claros, muito mais evidente. E a Bíblia deixa de ser um livro simplesmente místico e espiritualista e passa a ser uma história real de um Deus real que ama um povo de verdade e que está preocupado em redimir e restaurar esse povo e que está preocupado comigo e com você individualmente. Amém? E muito bem. E aí, ainda em Êxodo 3, quando o Senhor, depois que o Senhor promete que ele ia dar a terra, né, que ia trazer o povo para a terra, ele já prevê mais ou menos o que vai acontecer. Então, dos versículos 20 a 22 de Êxodo 3, o Senhor fala que ele vai ferir o Egito com sinais e prodígios, e depois ele vai e depois Faraó vai deixar o povo sair do Egito e ele vai favorecer os israelitas quando eles estiverem saindo do Egito e eles vão sair com possessões ali, né? Então o Senhor já prevê aquilo que vai acontecer na saída do Egito, no final das 10 pragas, certo? Muito bem. Até aqui, isso foi uma recapitulação de Êxodo 3. Dúvidas, perguntas, comentários? Fiquem à vontade para ou abrir o microfone e perguntar, interromper, ou colocar aí no chat. Eu ainda estou sem a minha ajudante aqui. A Stephanie está tentando dar conta das crianças, mas eu dou conta do chat e do vídeo ao mesmo tempo. Eu acho que eu dou. Muito bem. Êxodo 4, a gente vai tentar falar Êxodo 4, 5 e talvez até os 6 e 7 hoje. Vamos ver como é que vai ser. Mas já são 7h24, mas talvez dê. Êxodo 4 dá pra gente resumir bem. Versículo de 1 a 9, Deus fala para Moisés. Moisés, lembra que a Débora até estava falando antes do pessoal
da maioria de vocês entrar, mas ela estava falando quanto Moisés era inseguro ali e tal. E não era somente uma questão de insegurança, mas a gente já falou que Moisés ele estava plenamente esvaziado de qualquer autoconfiança, de qualquer, de fato, confiança em si mesmo. Assim, ele não tinha mais esperança em si mesmo, né? Então, de um homem que matou o egípcio lá e quis fazer justiça com as próprias mãos, agora ele é um senhor de idade, né, 80 anos, e que não tem mais confiança em si mesmo e que acha que ele não é capaz de ser usado por Deus, acha que não é capaz de falar com o faraó. Então, nos versículos de 1 a 9 em Êxodo 4, o Senhor mostra sinais que praticamente testam a fé de Moisés, né? Ou até mesmo encorajam, vamos dizer assim, a fé de Moisés. Então, o Senhor faz alguns sinais com ele pega a vara, pede para Moisés jogar o cajado no chão, o cajado se transforma numa serpente, daí o Senhor fala para ele pegar o cajado, e o cajado volta a ser um cajado. Aí o Senhor faz também o sinal com a água, né? Então ele fala que, quer dizer, faz sinal da lepra primeiro e depois transformar a água em sangue, né? Então ele mostra esse poder para Moisés antes de Moisés fazer qualquer performance de milagre perante o povo ou perante Faraó. Porque qual era a preocupação de Moisés? Eu vou chegar para o povo, eu vou falar essa história e ninguém vai acreditar em mim, né? Ninguém vai acreditar em mim. Então o Senhor mostrou para ele o que ele ia fazer para o povo acreditar que o que ele estava falando era verdade. Daí dos versículos 10 ao 17 de Êxodo 4, Moisés continua insistindo com o Senhor. Não, Senhor, eu não sou capaz. Ele vai chegar um tempo que ele vai falar, meus lábios, eu sou de lábios incircuncisos, né? A tradução aí está dizendo lábios pesados e tudo mais. Mas o texto, o que Moisés disse mesmo é, eu sou de lábios incircuncisos, né? E aí Deus demonstra paciência, ele vai falando, mas tem um momento que fala que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e aí o Senhor fala para ele, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê? Quem fez o cego? Não sou eu o Senhor? Então veja o que Deus está dizendo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então se eu sou o Senhor, eu te dei a boca, eu vou te capacitar para falar. Então chega a esse ponto, e aí o Senhor fala de Arão, fala que Arão vai com Moisés, e na verdade isso está no final do capítulo 4. Mas uma outra coisa importante para chamar atenção aqui é um caso familiar de Moisés. Esse caso é muito pouco explorado, mas é importante a gente prestar atenção nisso que acontece aqui. Dos versículos 18, no versículo 18 especificamente, fica muito claro uma submissão, um posicionamento de submissão de Moisés ao sogro dele, lembrando que o sogro dele era um sacerdote de Midian. Então, Moisés se submete ao sogro dele. Veja bem, ele estava indo cumprir uma ordem de Deus, mas a palavra fala aqui no versículo 18, Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Então Moisés foi, mesmo com esse desígnio do Senhor, ele permaneceu submisso à liderança que ele tinha. Isso é muito importante para nós. Às vezes a gente acha que porque a gente está sob uma direção do Senhor, que a gente não deve mais submissão aos nossos líderes, que a gente não deve mais submissão aos nossos pais, que a gente não deve mais submissão aos nossos maridos e assim por diante. Então Moisés mostra aqui um importante posicionamento de submissão ao sogro dele, mesmo sob uma ordem direta de Deus para ir voltar para o Egito para dizer as coisas que Deus tinha dito para ele falar para Faraó, mas mesmo assim ele vai para o sogro dele e pede permissão para isso acontecer, né?
E aí, o Senhor prevendo o que vai acontecer, né, ele fala assim no versículo 21, o Senhor disse a Moisés, quando voltares ao Egito, tenha cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que eu tenho posto na sua mão. Mas eu endurecerei o coração de faraó. Olha que missão que Deus está dando para Moisés. Deus está falando para Moisés, você vai lá falar com o faraó, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Ou seja, Deus já está falando para ele, o faraó não vai te ouvir, né? Eu endurecerei o coração de faraó e ele não deixará o povo ir. Agora, olha o que Deus falou no versículo 22. Então, Moisés, você dirá ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primeiro filho. Israel é meu filho, meu primeiro filho. É muito impactante a gente perceber, prestar atenção que Deus está falando literalmente, gente. Não tinha igreja nessa época, não tem como aplicar esse texto para a igreja, tá? Não tem como falar, substitui Israel pela igreja aqui. Não existe isso. Deus está falando especificamente para aquele povo que ele está tirando do Egito. E ele está dizendo, esse povo é o meu filho, eles são o meu primogênito. Agora me diz uma coisa, se você tem um filho primogênito e porque esse filho primogênito pisou na bola com você, te traiu, te esqueceu, deu as costas para você, e aí você tinha um filho adotivo que entrou na sua família porque você adotou, então você também ama esse filho. Mas aí você vai falar assim, não, então agora meu filho adotivo é meu único filho e o primogênito deixa para lá, não quero mais saber dele, não tenho mais planos nenhum para ele. Não tem o menor cabimento a gente fazer isso com a história de Israel e da igreja. Então, vamos entender que o Senhor está dizendo para esse povo lá no Egito, esse povo é o meu primogênito. Israel vai sempre, para sempre ser o filho primogênito de Deus. Por quê? Porque ele escolheu assim. Assim como ele escolheu Abraão, assim como ele escolheu Isaac, assim como ele escolheu Jacó. Ele escolheu o povo que nasceu de Jacó, o qual ele mudou o nome para Israel, para ser o filho primogênito. E para cumprir aquilo que ele prometeu, que ele mesmo prometeu para Abraão, dizendo que através desse filho primogênito, dessa nação primogênita, todas as outras nações da terra seriam abençoadas. E olha o que fala o versículo 23. Eu te disse, deixa meu filho ir para que me cultue, mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Ou seja, Moisés já tem um panorama do que vai acontecer na 10ª praga, né? E aí acontece uma coisa curiosa que muitas vezes a gente passa batido nesses versículos aqui, que são 3 versículos, mas que uma vez eu ouvi uma aula de talvez algumas horas só falando desses 3 versículos, que é do de 24 a 26. Durante a viagem, Moisés indo para o Egito, aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. O Senhor, Deus, quis matar Moisés no meio do caminho. Que história maluca é essa? Então, Zípora, que era a esposa de Moisés, pegou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: Tu és para mim marido sanguinário. O Senhor então o deixou. E ela disse: marido sanguinário, por causa da circuncisão. Olha o que aconteceu. Versículos anteriores falam que Moisés pegou, no versículo 20 fala, Moisés tomou sua mulher e os seus filhos. Seus filhos. Então eles não tinham só um filho. Só que Deus queria matar Moisés e Zípora sabia por que Deus queria matar Moisés. Porque quando ele estava quase morrendo,
ela circuncida o filho, não os filhos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas possivelmente só um que não era circuncidado, certo? Porque fala que ela circuncidou o filho. E a partir daí o Senhor deixou então, né, deixou Moisés viver e seguir a viagem para o Egito para cumprir o propósito que ele tinha dado para Moisés. Agora, o incrível aqui é esse episódio de desestrutura familiar que colocou em risco o plano de redenção de Deus por causa de uma discordância familiar. Então a gente vê que possivelmente era um só dos filhos de Moisés, pelo que a palavra diz, aí ele desceu com os filhos e a mulher circuncidou o filho, o seu filho, né, diz aqui. Então, possivelmente, Moisés e Zípora não estavam de acordo com a circuncisão. E isso era uma desobediência a um mandamento do Senhor para o povo de Israel, já na aliança que ele fez com Abraão. A circuncisão foi estabelecida na aliança com Abraão. Então, Moisés não estava em plena obediência, né? E, ao mesmo tempo, ali era uma divergência familiar. Então, tem um amigo nosso que ele fala que o mais importante para Deus é se você consegue governar a sua família. Que mais importante do que o seu ministério para Deus é como está o seu relacionamento na sua família, como está a sua concordância na sua família. Né? Então, o seu primeiro ministério é a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu marido. Né? Então, antes do plano do Senhor se cumprir para você, antes dos propósitos do Senhor para você, o mais importante para Deus é aquilo que Ele já te deu como propósito, que Ele já te deu como missão. Então, hoje eu entendo, por exemplo, que a minha principal missão, nossa principal missão, é a nossa casa, é a nossa família. E aí eu já contei para vocês, por exemplo, que isso tem direcionado nossas decisões profissionais, nossas decisões financeiras e muitas outras decisões, inclusive uma decisão nova que talvez a maioria de vocês não saibam, que a gente decidiu que os nossos filhos não vão mais para a escola. Então a gente vai fazer, aqui no Canadá a gente pode fazer escola em casa. Então a gente decidiu fazer homeschool com os nossos 3 filhos e baita responsabilidade, desafio pela frente, mas a gente crê que o Senhor tem direcionado a gente para isso e que a gente vai ser capacitado por Ele. Certo? Mas é um pedacinho em Êxodo 4 que às vezes a gente nem nunca parou para olhar que Deus queria matar Moisés por causa disso. Né? Ou seja, ele ia colocar o plano, pensa, Moisés, né, predestinado para ser o libertador de Israel, né, antes de nascer. E aí o Senhor quer matar ele quando ele tem 80 anos, quando ele já está indo cumprir o plano do Senhor por causa de um problema dentro da casa dele. Né? Então não vamos passar batido por essa questão, né? Por exemplo, quando eu perguntar lá, o que a gente aprende sobre Deus quando a gente lê isso? A gente aprende que Deus valoriza a família, que Deus valoriza o seu compromisso com a sua família, que isso para Deus é mais importante do que o plano que Ele tem ministerial para você ou qualquer que seja. Muito bem. Dando a sequência aqui, dos versículos 27 ao 30 de Êxodo 4, Arão encontra com Moisés, e aí o versículo 31 fala que quando eles contaram para o povo acreditou quando ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que havia visto a sua opressão, eles se inclinaram e adoraram o Senhor. Então o povo acreditou que o Senhor tinha falado com Moisés, mas a gente vai ver que você fala, uau, esse povo que acreditou de primeira assim, e aí a gente vai ver tantos outros episódios em que o povo duvidou, né? Então,
E aí, lembrando que quando a gente olha para Israel, a gente tem que olhar também para a gente e falar por que a gente acha que a gente não faria a mesma coisa que o povo de Israel fez se a gente estivesse lá, né? Então, o capítulo 5 de Êxodo, né, é um capítulo em que Moisés vai pela primeira vez falar com o Faraó, né, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né, Lucas, do bezerro de ouro. É um episódio já pós todas as pragas, pós a saída do Egito, os caras ainda, né, fizeram esse bezerro de ouro lá em Êxodo já para 20, Êxodo... Mais de 20, acho que é 30. não lembro agora mais. A gente vai chegar lá. Mas o capítulo 5 começa com uma pergunta fatídica de Faraó, uma pergunta chave de Faraó. E essa pergunta é importante para a gente prestar atenção no porquê que Deus fez tudo que ele fez no Egito, né? Olha o que acontece. O versículo 1 fala que depois disso, né, o povo acreditou, se prostraram, adoraram o Senhor. Moisés e Arão foram a Faraó e disseram para o Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Algumas versões vão falar o Deus dos Hebreus. Deixa o povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Versículo 2. Mas o Faraó respondeu: quem é o Senhor? Para que atenda a sua voz e deixe Israel ir. Gente, Faraó não está perguntando quem é o Senhor por respeito, como fala, de título, né? O Senhor Moisés, a senhora Stephanie, o Senhor Victor. Não, não é isso que Faraó está dizendo. Ele está dizendo quem é Deus. Quem é Deus para que eu atenda a sua voz e deixe Israel ir? Tá? Essa palavra Senhor aí na Bíblia de vocês provavelmente está escrita toda em letras maiúsculas. A gente já viu que quando isso acontece é uma referência ao tetragrama YHWH, que significa Jeová, Yahvé. Então o faraó perguntou: quem é Deus para que eu ouça sua voz e deixe o povo ir? Por que essa pergunta de Faraó é importante e a gente entender e prestar atenção nela para entender o resto do que vai acontecer? Porque a gente precisa se perguntar: por que Deus fez tudo o que ele fez no Egito? Então, o Faraó não sabia quem era o Senhor, o Egito não sabia quem era o Senhor, e talvez se eles simplesmente tivessem deixado o povo ir, na primeira vez que Moisés chegou e falou: deixa o povo ir adorar o Senhor, se eles simplesmente tivessem deixado, talvez hoje nós não estaríamos falando sobre o Senhor. Porque até hoje a gente sabe o que aconteceu no Egito. A gente sabe o que aconteceu, todo mundo já ouviu falar sobre as 10 pragas do Egito. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe o que o Senhor fez no Egito. E por causa daquilo que ele fez e do poder que ele demonstrou no Egito, é que a fama do nome do Senhor, né, foi conhecida em toda a terra naquele tempo. E é estranho, eu estou até com um livro aqui que eu já indiquei para vocês. Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse. É isso? É. Porque da mesma maneira que a gente vai ver que no Egito, naquele tempo, o Senhor enviou 10 pragas e o povo permaneceu rebelde, sem dar o braço a torcer, com o coração endurecido, sem se arrepender. Apocalipse 9 fala que 1/3 da terra vai ser morta na volta de Jesus e que os homens vão continuar blasfemando contra Deus, sem se arrepender, sem crer no que está acontecendo. Então, 1/3 da população da Terra, gente, coronavírus passou longe. 1/3 da população da Terra vai ser exterminada em um dos juízos que antecedem a volta de Jesus.
E a palavra fala em Apocalipse 9 que os homens permaneceram rebeldes sem se arrepender. Então, na soberania de Deus, no Êxodo, ele fala que a gente vai ver ao longo das 10 pragas, né, do capítulo 6 até o capítulo 13, 14, 13, 12, na verdade, de Êxodo, a gente vai ver que inúmeras vezes fala que Faraó se endureceu, outras vezes vai falar que Deus endureceu o coração de Faraó, outras vezes vai falar que o próprio coração de Faraó se endureceu. Mas veja que importante, a pergunta que ele fez: quem é Deus para que eu creia nele e deixe o povo ir? Então, por que Deus teve que fazer tudo o que ele fez no Egito? Para mostrar quem ele era. Muito bem. No versículo 9, o faraó mandou então aumentar a carga de trabalho do povo, para manter o povo ocupado, para que eles parassem com essa ideia de adorar o Senhor no deserto. Então o faraó fala: quer saber de uma coisa? Esse povo tá sem trabalho, né? Então, se tal de Moisés vem aqui falar para deixar o povo ir adorar a Deus, quem é Deus? Eles estão precisando trabalhar mais, certo? Aí eu faço um paralelo disso com a nossa vida moderna. Quem me conheceu antes da gente mudar para cá sabe que a gente estava numa situação dessa, assim, né? De mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E coloca ali, vida. Acho que travou a câmera ali. Aperta o trust. 14. E aí, solta a câmera aí. Aí apareceu de novo. Muito bem. Então o mundo faz isso com a gente hoje. O mundo dá mais trabalho, mais ocupação, mais. A gente está sempre ocupado demais para ler a Bíblia inteira durante um ano. Nossa, não consigo nem ler os livros da faculdade. Tempo para relacionamento com meu irmão? Não, tenho que zerar a série do Netflix. Tempo para oração, para leitura da palavra, estudo da palavra? Nossa, não tenho. Eu estou trabalhando 12 horas por dia, ainda mais nessa época do coronavírus, que estou trabalhando de casa, daí tem as crianças, e não dá. Então, o mundo impõe uma carga de trabalho para nós, da mesma forma como o faraó impôs uma carga de trabalho para o povo ir tentar tirar aquela ideia da cabeça do povo, né? Então, de certo modo, a gente pode fazer um paralelo do que aconteceu naquele tempo com a nossa vida hoje, né? Como está a nossa vida hoje? Né? Como o tempo que a gente tem, o tempo com Deus, o tempo para conhecer Deus, para buscar, entender, conhecer, ter relacionamento com Deus, é extremamente precioso hoje. Então, o que a gente faz com o nosso tempo é importante. Então, muitas vezes, a forma dessa carga de trabalho em nós, né, no mundo, o entretenimento, a indústria do entretenimento é uma grande indústria de escravização, né, porque ela escraviza o seu tempo. Então, você é escravo da série do Netflix, porque você tem que zerar a série do Netflix, né? Você é escravo até mesmo de leitura, né? Tem gente que é viciada em leitura, então sai de um livro no outro e aí você tem que ler mais que o outro, essa competição, enfim. Na verdade, tem muitas distrações. Você tem que falar perto aqui. Eu quero falar que tem muitas distrações que parecem muito positivas, né? Exato. Que mal que tem trabalhar, que mal que tem Exato. ler livro, né? Só outro comentário que eu ia fazer a respeito do que você falou. Para que Deus fez o que ele fez no Egito, que era para mostrar quem ele era, né? E porque a gente poderia pensar assim, mas peraí, não, ele fez o que ele fez para tirar o povo do cativeiro. Mas peraí, ele era Deus, ele podia tirar o povo do cativeiro, né? Sim. Da escravidão do Egito, sem precisar fazer nada disso, só aniquilando todo mundo, por exemplo, ou de qualquer outra forma, né? Mas ele não, ele foi de
etapa em etapa, passando por 10 pragas. O Haroldo, que é um pastor aí da igreja de Jundiaí, ele fala que não tem graça quando você assiste uma luta que acaba no primeiro round. Um nocaute logo no primeiro round. Não tem graça. E então Deus levou 10 rounds para né, terminar a luta. E por que isso? Para demonstrar todo o poder dele em todas as situações, né? Então foram 10 vezes que ele demonstrou poder extremamente sobrenatural, né? Fora dos padrões humanos para demonstrar de fato quem ele é, o Deus Todo-Poderoso, né? E aí ainda em Êxodo 5 a gente vê que os israelitas ficaram então eles não gostaram nada dessa situação, né, de ter o trabalho deles, a carga de trabalho aumentada pelo faraó, e eles começam a reclamar de Moisés. Então os mesmos que creram ali no versículo anterior, agora eles já estão reclamando de Moisés e reclamando dessa carga de trabalho e falando melhor que fosse que você não tivesse falado nada, né? E aí Moisés faz uma oração sincera diante de Deus e ele fala: Senhor, por que você está maltratando esse povo? Por que você me enviou? Porque desde que eu falei com o faraó, ele tem maltratado ainda mais o povo e nada fizeste para libertar o seu povo, né? Então Moisés vai e tem essa oração sincera com Deus. E aí o capítulo 6, Deus começa falando quem ele é. Então o Senhor disse a Moisés: agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Presta atenção no que eu vou fazer com o faraó. Pois ele deixará o povo ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. Uma poderosa mão é que ia libertar o povo do Egito. E disse mais a Moisés: eu sou o Senhor. O versículo 2 fala: eu sou o Senhor. E essa palavra Senhor é Jeová. Eu sou Jeová, ou eu sou Jeová. Olha o que o versículo 3 diz: apareci para Abraão, Isaque e Jacó como o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas eles não me conheceram pelo meu nome, Jeová. Lembra quando a gente leu quando o anjo do Senhor aparece para Abraão, aparece para Isaque, aparece para Jacó, e ele é tratado como Deus, né? Como o próprio Deus. Essa palavra apareceu aqui, ó, eu apareci para Abraão, é a mesma palavra usada lá em Gênesis para falar que o anjo do Senhor apareceu para Abraão, apareceu para Isaque, apareceu para Jacó. Então, quem é esse Deus que está falando para Moisés? Eu apareci para Abraão, para Isaque e para Jacó, se João fala que ninguém jamais viu a Deus. Então, a gente já tem essa resposta, que quem apareceu para Abraão, Isaque e Jacó foi Jesus, assim como quem apareceu para Moisés no arbusto em chamas e disse: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, foi o próprio Jesus que disse tantas outras vezes: eu sou, no Evangelho de João. O versículo 4 é lindo. Lucas, você vai chorar a hora que eu ler o versículo 4. Porque o versículo 4 o Senhor fala assim: estabeleci a minha aliança com eles, com Abraão, Isaque e Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde foram peregrinos. Deus, 430 anos depois, com esse tempo de escravidão de Israel no Egito, ele não se esqueceu da promessa que ele tinha feito para Israel, para os filhos de Israel. E ele fala que ele vai cumprir
Se Deus, 430 anos depois de escravidão do povo de Israel no Egito, disse que ia cumprir, por que a gente acha agora que ele não vai mais cumprir essa promessa? Tem menor cabimento. Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me da minha aliança. Acaso o Senhor se esqueceu do seu povo? Paulo fala em Romanos. Qual é a resposta que ele mesmo dá? De modo nenhum. De modo nenhum. Versículo 6. Por isso diz aos israelitas, eu sou Deus. Eu sou Jeová. Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios. Agora, olha que importante essas duas palavras na continuidade do versículo 6. Eu vos libertarei da escravidão e vos redimirei com braço estendido e com grandes feitos de juízo. Quem é o libertador e o redentor em todo a narrativa bíblica? Quem é o libertador e o redentor em toda a narrativa bíblica? E ele está dizendo que vai fazer isso com o braço estendido. Isaías fala do braço do Senhor, certo? Quem é o braço do Senhor em Isaías? Lucas, você que pôs aí no chat, Yeshua, né? Jesus é o braço de Deus, é o braço do Senhor, com grandes feitos de juízo. Por isso que eu estou encorajando vocês a lerem esse livro, Páscoa, a chave para interpretar o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse fala do final dessa história de libertação e redenção e dos juízos que Jesus vai executar sobre a terra. E o versículo 8 fala, eu vos farei entrar na terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vós por herança. E ele assina embaixo do que ele falou. Então, quem somos nós para dizer que ele não vai cumprir o que ele disse? Se ele falou que ele vai cumprir o que ele jurou, e ele assina embaixo. Ele fala, eu vos farei entrar na terra que jurei para dar para Abraão, Isaque e Jacó, e darei. Porque muita gente podia parar ali, né? Vos farei entrar. Não, ele fez entrar. Não, ele está falando que ele vai dar aquela terra por herança. E aí ele assina embaixo dizendo, eu sou Deus. Eu sou Jeová. Eu sou. Eu vou ler até o 13 e aí a gente para as nossas perguntas de reflexão. Versículo 9. Moisés disse todas essas coisas aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da grande e dura escravidão. E o Senhor disse também a Moisés, vai e fala ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem da sua terra. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, se os próprios israelitas não me ouviram, como vai ser que o faraó vai me ouvir? Já que eu tenho lábios incircuncisos. Tá? Aí provavelmente vai estar dizendo lábios pesados, ou não tenho desenvoltura para falar. Mas o texto original diz, eu que sou de lábios incircuncisos. Versículo 13, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, dando-lhes ordens para os israelitas e para o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. E aí o final do capítulo 6, então, vai ser uma genealogia para contextualizar historicamente em qual momento da história, né, qual era a genealogia dos filhos de Israel naquele tempo em que o Senhor visitou Israel no Egito para libertá-los do Egito. Muito bem.
Nosso próximo encontro a gente vai tentar abordar de Êxodo 7 até Êxodo 12. Então leiam esses capítulos de Êxodo 7 ao 12, pelo menos, que são os capítulos onde a gente vê o Senhor liberando as pragas, né, liberando os juízos na terra do Egito. A gente vai ver, por exemplo, que nas 4 primeiras pragas, o povo de Israel sofre junto com os egípcios. A partir da 5ª praga, o Senhor começa a fazer distinção entre Israel e o Egito. Então prestem atenção nisso quando vocês estiverem lendo. A gente vai ver que não é só Moisés que faz milagre. Os magos do faraó lá, os feiticeiros de faraó fazem milagre também. Ou seja, nem todo milagre vem de Deus. A gente precisa prestar atenção nisso, né? Nem todo milagre vem de Deus. E, enfim, uma narrativa aí de Êxodo 7 no capítulo 6, o Senhor falou que Israel saberia que ele era o Senhor. E no capítulo 7 ele vai dizer, agora os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, respondendo de novo aquela pergunta que a gente fez, né? Por que Deus teve que enviar 10 pragas no Egito, né? 10 juízos sobre o Egito, para que tanto Israel soubesse que ele era Deus, quanto os egípcios soubessem que ele era Deus. E esse evento na história é o evento que culmina, né, em eu e você e nós estarmos aqui falando disso por causa desse Deus que se revelou como um Deus poderoso no Egito naquele tempo. Então, esse evento na história é um evento fundamental no plano de redenção de Deus, no plano de redenção da humanidade, não só na redenção de Israel, na redenção da terra, da criação, né? E não só do homem, ou não só de Israel, né? Mas no plano de redenção daquilo que Deus criou em Gênesis 1. Muito bem, vamos às perguntas de reflexão para que vocês comentem e para que vocês também façam alguma pergunta se tiverem perguntas a fazer. Isso, a Amanda está dizendo que na versão que ela está lendo lá na Bíblia, está dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó para o propósito. Qual o propósito, Amanda? Na sua continuidade de leitura aí. Qual versículo que você está citando? Eu vou pôr as perguntas enquanto isso aqui para a gente refletir o que aprendemos sobre Deus ou sobre Jesus. O que aprendemos sobre nós. E 3, o que podemos obedecer sobre tudo isso que a gente comentou hoje. Vamos lá, um por vez só, senão... O que podemos aprender sobre Deus nesses capítulos que a gente discutiu hoje, né? 3, 4, 5 e 6. Primeiramente, aquilo que se ressaltou já, né, no começo, que Deus, ele falou, quando a situação ali de que Deus, quando vai matar Moisés ali, que, né, e a esposa dele faz o que tinha prometido, que a preocupação que Deus, assim, está disposto a, de repente, perder, né, abrir mão do propósito, né, para Moisés, para realmente ter a família, né, restaurada e cumprir ali o que para Deus é mais importante, a família, né? Quanto que isso e quanto a gente acaba, vou responder acho que 2 perguntas com a mesma, e quanto nós somos negligentes nisso, né? Às vezes Deus nos dá a direção, fala conosco, né? E a gente acaba negligenciando mesmo, né? Então, assim, Deus realmente estava a ponto de, né, de abrir mão do propósito dele, realmente, mas que em desobediência, Deus também não poderia agir na vida dele, né? Ele não teria
A hora que chegasse ali no Egito, ele não teria autoridade, né? Porque ele também estaria fora, né? Da obediência, da fidelidade para com o Senhor, né? Sim. E eu acho assim que E veja que nessa questão, né, Débora, era uma desobediência à ordem de Deus da circuncisão, mas por uma desavença familiar, porque a gente vê que quem resolve o problema é a esposa de Moisés, ou seja, ela sabia por que Deus estava querendo matar Moisés, né? Ou seja, sim, muito possivelmente eles estavam em desacordo em relação à circuncisão, porque a gente deve lembrar que Zípora não fazia parte do povo de Israel, né? Então ela não tinha esse compromisso com a aliança, esse compromisso com a circuncisão, etc. Né? provavelmente não concordava, né? Imagina, Exato, né? exato. Tanto É que que ela talvez fala, né? assim, Ela xinga Moisés, né? Marido sanguinário, né? E aí a gente vai ver que ele, olha só, ele estava indo para o Egito com a família. E depois desse episódio a gente vai ver que ele não estava mais com a família, porque depois do povo ter saído do Egito, o sogro dele vem e traz a esposa e os filhos. Então a gente vai ver que por causa desse episódio também ele falou, não, melhor não levar a mulher e as crianças, não. eu acho que não vai dar bom, né? E outra coisa é aquilo que eu tinha comentado antes da gente começar, né? Que Deus, ele assim, ele se ira, né? Ele se irou com Moisés, né? Ele ficou bravo, né, Rosê? Ele, quando Moisés conseguiu tirar Deus do sério, né? Então a gente consegue essas proezas também, né? Mas a misericórdia do Senhor ainda é maior, né? Porque não é só a sarça que ardendo, nós arde e consumia mesmo, né? Muito bem. Mais alguém? O que podemos aprender sobre Deus? Cadê? O Lucas já teve que sair? Não, Lucas, você tá aí. Você que faz tempo que não participa, fala. Ah, o Lázaro escreveu aqui, ó. O Lázaro escreveu. Aprendemos que Deus é soberano sobre seus propósitos. Muito bem. Aprendemos que somos tardios em obediência. É verdade. Também. E podemos obedecer à voz de Deus mesmo em dúvida. É, verdade. Mesmo se a gente não, se a gente tem dúvida das circunstâncias, das situações, Deus, quando Deus falou, a gente pode obedecer com plena confiança. Agora veja bem, obedecer com plena confiança não significa que vai ser fácil, que porque você está obedecendo a Deus, tudo vai correr bem. Moisés foi, obedeceu a Deus e parecia que ia dar tudo errado. A carga de trabalho aumentou, o povo se voltou contra ele. Ele ficou desesperado, orou para Deus, falou: Senhor, por que o Senhor me mandou? Né? Então, a gente pode fazer esse tipo de oração também. Né? Quando Deus colocou um propósito para nós e a gente vai cumprir esse propósito, começa a dar errado, a gente pode, com a mesma humildade de Moisés, orar nesse sentido e falar: Deus, o que está acontecendo? Para que você me mandou? O que vai acontecer? Né? E ele vai, no tempo determinado, falar com a gente e dar a liberação da palavra. Então, muito bem lembrado, Lázaro, esses pontos importantes. Obrigado pela sua participação. Mais alguém quer comentar? Eu ia falar também que uma coisa importante a obedecer é sobre a postura de Moisés em relação ao sogro dele. Então, submissão à liderança é algo extremamente importante para a gente levar em consideração. Mesmo quando Deus te dá uma ordem, você tem que prestar conta para o seu líder, seja para o seu marido, para o seu pai, para o seu pastor, né? Você sempre vai ter que prestar conta em submissão. E a submissão, a gente vê aqui que não é uma questão de hierarquia mundana, né? Ou uma submissão. Porque a gente tem um certo. A nossa sociedade pós-moderna, ocidental, tem um certo preconceito com a palavra submissão, né? Principalmente submissão entre esposa e marido, né? Então a gente tem um certo preconceito sobre essa palavra.
mas é uma submissão santa, uma submissão genuína nesse caso, né? E não uma submissão por opressão ou por alguma coisa do tipo, tá? Lázaro colocou aqui, o que mais mexeu comigo mesmo foi o fato de Deus querer matar Moisés. Eu já tinha lido algumas coisas a respeito, mas foi uma explicação simples e direta, muito bem. Então fica claro nesse episódio, né, Lázaro, que o Senhor estava disposto a fazer outro plano. A soberania de Deus é incrível porque Deus sabe de todas as coisas e ele sabia, inclusive, qual seria a reação de Zípora e tudo mais. Mas é incrível o registro desses versículos na história. Porque Moisés poderia muito bem não ter escrito isso, né, quando ele escreveu o livro de Êxodo, mas ele registrou isso porque Deus queria colocar no início da história essa importância, né, essa questão importante. Muito bem. Bom, o fato de aprender, acho que a gente aprende também com essas linguagens que vão se repetir na Bíblia e que a gente precisa prestar atenção, né? Então, esse Deus que falou com Moisés, ele se identificou, além de se identificar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falar da promessa, falar que vai cumprir a promessa, todas essas questões de eleição de Israel. Mas o importante que eu queria ressaltar é a gente aprender que esse mesmo Deus que falou com Moisés é o que ele tá falando, que ele é o libertador, o redentor, que ele vai tirar Israel do Egito com mão poderosa e com braço estendido. É importante a gente prestar atenção nesse vocabulário, nessa linguagem: libertador, redentor, mão poderosa, braço estendido. De quem que essa linguagem, quem que essa linguagem está descrevendo, né? Então é bom a gente pensar nisso para aquilo que vai acontecer a partir de agora na liberação dos juízos. Mesmo porque a gente vai ver no Apocalipse, por exemplo, que quem executa os juízos de Deus sobre a terra é Jesus, né? Então, João está desesperado, chorando, porque não tinha ninguém digno de abrir o livro do juízo de Deus. E aí, aquele que ele viu e era um leão, e daí ele viu de novo e era um cordeiro. Quem é esse que é o leão e que é o cordeiro, que é digno? Né? O cordeiro como aquele que foi morto, e ele é digno de abrir os selos e executar o juízo de Deus. Importante ressaltar os propósitos de Deus. É um escândalo para muitos Deus matar e permitir o mal, ou fazer o mal, né? A gente acha que Deus... aliás, a gente vai discutir bastante isso na nossa próxima aula. Deus é mal por causa das pragas? Deus é mal por causa do sofrimento? Deus é mal por causa do coronavírus? Não. Deus permite o mal? Sim. Deus usa o mal para o bem? Sim. Então a gente vai ver isso. Agora, a questão dos juízos de Deus, né? Deus é um Deus santo e justo. Muitas vezes a gente fala a palavra santo sem dar a verdadeira importância para essa santidade, né? Deus é santo, a gente não é santo, e a gente não pode suportar a presença de Deus porque a gente não é santo, a gente só é santificado pela obra de Jesus. Se não for pela obra de Jesus, nós não podemos suportar Deus, porque Ele é santo. Vou dar um outro exemplo do Haroldo, estou falando bastante do Haroldo hoje. Ele faz uma analogia muito interessante com a eletricidade. Ele fala: eletricidade é ruim? Não, mas mata. Pega num fio de alta tensão descoberto, você vai morrer. Por quê? Porque a eletricidade é ruim? Não, porque você não estava preparado para pegar naquele fio desencapado. Então Deus, o poder de Deus é como a eletricidade, Ele é santo. Se você não tiver coberto pela santidade dele, se você não tiver santificado por Ele, você não pode suportar os juízos de Deus, né? E graças a Deus que quem levou sobre si o juízo de Deus foi Jesus. E aí
nós não precisamos levar sobre nós o juízo de Deus, porque se fosse assim, nós seríamos mortos também pelo juízo de Deus. Agora, Deus permite que o crente morra, Deus permite que o crente sofra, né? Que aquele que crê nele, quando eu falo crente, eu não estou falando evangélico, tá, gente? Deus permite que o crente, aquele que crê nele, né, morra, sofra. Sim, Deus permite. Né? Vamos ler o livro de Jó para ver o que acontece. Né? Mas Deus, mesmo assim, ele é soberano sobre todas as coisas e ele não se esquece do sofrimento do justo. Né? É verdade, Lázaro, nós não somos salvos do diabo, mas sim da ira de Deus, exatamente. O diabo não pode fazer nada, né? Tem um irmão que fala uma coisa que é escandalosa de ouvir, mas é verdade. Até o diabo é diabo de Deus, a gente precisa saber disso. Ou seja, o diabo em si mesmo ele não pode fazer nada. Né? Então, nós somos salvos de fato da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus mau, é um Deus bravo? Não, porque Ele é um Deus justo e santo. E a justiça e a santidade de Deus, na justiça e na santidade de Deus, Ele odeia o pecado. Então, se Ele odeia o pecado e nós estamos no pecado, isso significa que nós sofreríamos as consequências da ira de Deus. Mas se nós estivermos arrependidos do nosso pecado e em Jesus, Ele é o Cordeiro. A gente vai ver isso na 10ª praga. Israel foi salvo porque eles eram melhores que os egípcios? Israel foi salvo só porque eles eram o povo de Deus? Só porque Deus tinha prometido para Isaac, para Abraão, Isaac e Jacó? Foi por isso que Israel foi salvo do Egito? Quer dizer, da 10ª praga? Foi por isso que Israel não sofreu a 10ª praga? Não. Por que que Israel não sofreu a 10ª praga? Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Só por isso que o povo de Israel não sofreu o juízo de Deus com a morte dos primogênitos no Egito. Caso contrário, mesmo que você fosse judeu, se você não tivesse matado o cordeiro e colocado o sangue do cordeiro na porta, o seu primogênito ia morrer também. E se um egípcio tivesse obedecido a ordem e feito igual os israelitas fizeram, eles também seriam livres da morte do primogênito. Porque o que livra o juízo da morte pela morte é o sangue de um cordeiro inocente. Quem é o nosso cordeiro inocente? Graças a Deus nós temos aquele que já foi feito por nós como cordeiro perfeito, inocente, justo, e que deu o sangue dele por nós. E por causa do sangue dele, nós não sofreremos o juízo da ira de Deus. Muito bem, 8h18. Alguma dúvida? Algum comentário extra? Muito obrigado pela participação hoje, bastante ativa, do Lázaro, da dona Débora, do meu pai, as pessoas que estão aí. Obrigado, Nick, por você manter sempre sua câmera. Eu peço tanto pessoal, deixa a câmera ligada, porque senão parece que eu estou falando só com o computador. Obrigado, prima, por deixar sua câmera ligada. Muito bem, se a gente não tem mais nenhum comentário ou pergunta, a gente pode orar e encerrar o nosso encontro de hoje. E aí, lembrando então que para o nosso próximo encontro a gente vai falar desses assuntos polêmicos, né? Deus é mau por causa das pragas no Egito? Deus tem prazer em executar juízo
né, e fazer o povo sofrer, vamos entender um pouco melhor sobre isso, discutir e tirar dúvidas. Então, leiam, façam uma leitura prévia para que a gente chegue no encontro da nossa próxima terça-feira sem a necessidade muito de ficar lendo juntos, mas mais com as dúvidas, os comentários de vocês, porque eu acho que é um assunto bem polêmico mesmo e que dá para a gente discutir bastante coisa. Obrigado, Larissa, por ter participado. Terça-feira que vem tem mais. Participe também, continue participando com a gente. Muito bem. Você está podendo falar aí, Lucas, ou não? Não? Só porque você sabe que eu ia pedir para você orar em hebraico, né, para nós. Então tá bom. Então eu vou pedir pro meu pai encerrar hoje nossa reunião orando. Pode ser, pai? Pode ser. Amém. Senhor, nós te damos graças por mais essa reunião, Senhor, pelas pessoas que puderam estar participando, ó Deus, que a tua palavra seja revelada para cada um de nós possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer, pelos teus propósitos nas nossas vidas. Obrigado pela vida de Rita, da Stephanie, do Paulo, dessa comunidade que tem se disposto a esse tempo para pregar a tua palavra. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, então, pela participação de cada um de vocês e vejo vocês terça-feira que vem. Boa leitura e que o